Olá, muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, dia 29 de abril, quinta-feira, da quarta semana da Páscoa do Senhor. Quero refletir convosco o evangelho desse dia, tirado de João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Peço que depois, na sua oração pessoal, você leia com atenção este evangelho e aprofunde esta meditação que iremos fazer com você a partir deste instante. Servir ao próximo é a receita para a nossa felicidade. Meus queridos irmãos e irmãs, por meio das ações que realizou durante o tempo em que viveu aqui na terra, Jesus nos ensinou o caminho que nos leva à felicidade. As palavras que pronunciou depois de lavar os pés dos discípulos devem permear as nossas ações de cada dia. O servo não está acima do seu Senhor. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes, nos diz Cristo Jesus. Servir ao próximo por amor a Deus é a receita para a nossa felicidade, meus queridos irmãos e irmãs. Com efeito, todo aquele que compreende isto e põe em prática será feliz com toda certeza. Tudo que fizerdes a um destes pequeninos, Jesus nos diz, foi a mim que o fizestes. Que nós saibamos nos colocar a serviço, que nós saibamos ser humildes cada vez mais, que nós saibamos servir e não querer ser servido, para que cumpramos cada vez mais aquilo que Jesus nos ensinou em nossa vida. Que a humildade possa sempre mais achar coração aberto e generoso em nossos corações. Que saibamos viver cada dia mais plenamente o mandamento do amor que Cristo Jesus nos ensinou. Quando experimentamos esta realidade em nossa vida, nós percebemos quão grande significado tem estas palavras de Cristo Jesus. A maior parte das pessoas ainda não encontrou o itinerário para ter harmonia consigo mesma, porque se confunde e deseja apenas ser servida. Há pessoas que se fecham em si mesmas e olham apenas para a sua vida e para os seus interesses. Por isso, nunca encontram um dia de tranquilidade e paz. Vivem amedrontadas, temendo as surpresas da vida. No entanto, se fizessem a experiência de lavar os pés dos irmãos, isto é, de se colocarem à disposição do outro, se envolvendo com as suas dificuldades, com certeza perceberiam que no mundo existem aqueles que estão em situação muito pior, muitas vezes, do que a delas, e se sentiriam felizes pelos bens que já receberam ao longo desta vida. Fazendo esta experiência, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos constatar que o nosso eu interior se alegra e que nós saboreamos a paz do dever cumprido. Nem todos têm essa capacidade para entender isso. Jesus mesmo o disse. Porém, por meio das nossas ações concretas de amor, podemos ser canais da graça do Pai, que deseja atrair todos para seguirem os passos de seu Filho Jesus. Meus queridos, Cristo Jesus nos deu o exemplo, nos ensinou que quem quer segui-lo, que seja o primeiro a servir. Quem quer ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Esta é a nossa missão. Ninguém é melhor ou maior do que ninguém. Perante Deus somos todos iguais. E como irmãos, que nós aprendamos do Mestre Jesus a se colocar sempre mais a serviço das pessoas, a olhar o irmão de igual para igual, como filho amado de Deus, que todos nós somos.
E aí sim nós estaremos entendendo, vivendo e praticando o Evangelho de Cristo Jesus. Pois esta é a vida nova que Ele veio nos ensinar e nos deixou no seu Evangelho. Viver o amor, viver a misericórdia, viver o perdão. Saber respeitar o ser humano na sua dignidade de vida. É isto que Cristo Jesus quer de cada um de nós cristãos. Que nós sejamos de fato cristãos, vistamos a camisa do reino de Deus, de Cristo Jesus na nossa vida. E não deixemos de lado o seu ensinamento. Pelo contrário, sempre mais e mais o pratiquemos em nossa vida. Pois quem viver o Evangelho de Cristo Jesus alcançará a vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Espírito Santo sempre nos inspire cada vez mais na nossa vida de fé, na nossa busca diária para sempre mais e mais termos um coração aberto e generoso para cumprir a vontade de Deus sempre mais em nossa vida e em nosso caminhar. Para tanto, queremos pedir a bênção de Deus para o nosso dia, para que saibamos sempre mais olhar para os irmãos e ajudá-los a estar sempre mais próximos desse Deus que muito nos ama, vivendo sempre mais o mandamento do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe, lhes dê saúde de corpo e de alma, santifique vossa vida e vosso lar. Que Cristo Jesus, o mandamento do amor e seu Evangelho, seja cada dia mais centro de vossa vida e de vosso coração. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia desta quinta-feira a todos nós, queridos irmãos e irmãs. Fiquem na paz de Jesus. Forte abraço a todos.